Neste vídeo, você irá se emocionar com 12 artistas famosos da mesma família que já morreram e fazem muita falta. Já se inscreva no canal e me conte nos comentários qual deles era o seu favorito. Rei do rock Elvis Presley foi um dos grandes ícones culturais do século XX. Foi um dos primeiros sex symbols da cultura pop. Gravou enormes sucessos e seu legado é imenso. Morreu em 1977, vítima de uma parada cardíaca, e deixou uma filha, Lisa Mary Presley. Ela se tornou cantora e compositora e ficou conhecida também por seu conturbado casamento com uma grande figura do pop, Michael Jackson, autor do até hoje disco mais vendido de todos os tempos, Thriller, de 1983. O casamento, anunciado em 1994, durou até 1996 e somente depois da morte de Michael Jackson, em 2009, sob circunstâncias até hoje não esclarecidas totalmente, a versão oficial é de overdose de remédios. Falou sobre sua relação com o rei do pop. Lisa Mary se casou após a separação com Michael. Teve 2 filhos e com um deles viveu sua grande tragédia. Benjamin Storm Presley Cook, com somente 27 anos, tirou sua própria vida em julho de 2020. A filha única de Elvis Presley morreu repentinamente, aos 54 anos, em 12 de janeiro de 2023, devido a uma obstrução intestinal. Mãe e filho, Hilda Rebelo e Jorge Fernando, foram durante anos figuras muito presentes nas produções globais. Como ator e diretor, Jorge Fernando participou de produções marcantes como Cambalacho, Sassaricando e A Próxima Vítima. Hilda Rebelo, por sua vez, só se tornou atriz aos 64 anos, incentivada pelo próprio filho, Jorge Fernando. Fez algumas personagens marcantes, como a Dona Hermínia, em Vamp, e a Dona Matilde, de Chocolate com Pimenta. Muito unidos, Hilda e Jorge Fernando chegaram a atuar juntos em novelas, como aconteceu em Que Rei Sou Eu, de 1989. Em 2016, a trajetória de sucesso de Jorge Fernando foi interrompida por um AVC. Viveu às voltas com tratamentos de saúde até 2019, quando morreu, aos 62 anos. A morte de Jorge ocasionou um quadro de depressão em Hilda. Ela faleceu aos 95 anos, em dezembro de 2019, após ficar 22 dias internada devido a um quadro de insuficiência respiratória. As irmãs Maria e Júlia Vidal foram grandes estrelas no início do século XX. Júlia, mais velha, se destacou antes, interpretando vários papéis no teatro. Maria, por sua vez, se tornaria uma grande atriz e comediante. Maria era estrela na TV, cinema e rádios até os anos 1960, quando começou a viver vários problemas. Sua irmã Júlia foi acometida de neurastenia e Maria foi acometida por crise financeira, perdendo espaço e tendo de cuidar de sua irmã. Também cultivava seu sonho de criar um lar para animais que resgatava. Chegou a ter mais de 40. Depois de denúncia de vizinhos, esses animais foram sacrificados pela Prefeitura de São Paulo, o que levou Maria à depressão, cometendo suicídio aos 57 anos, em 14 de maio de 1963. Júlia faleceu pouco depois, com mais de 70 anos. Lee Jung-fan se tornou conhecido mundialmente como Bruce Lee e foi o grande nome dos filmes de artes marciais e responsável pela popularização do gênero nos anos 1960 e 1970. Também foi mestre de artes marciais, filósofo e roteirista, deixando um legado imenso que não se resume a seus filmes. Por exemplo, criou uma nova arte marcial, o Jeet Kune Do. Sua morte ocorreu após passar mal em um estúdio de cinema em Hong Kong, sendo posteriormente constatado um edema cerebral. Bruce Lee nos deixou com apenas 32 anos em 20 de junho de 1973, deixando seu filho Brandon Lee, que também teve grande história no cinema de ação. Atuando em 6 filmes, Brandon morreu na gravação daquele que fez maior sucesso, em cena de O Corvo, em que interpretava o protagonista. Foi vítima de um tiro acidental no estúdio, falecendo aos 28 anos em março de 1993.
Sérgio e Samuel Reoli marcaram a primeira metade dos anos 1990 ao serem baterista e baixista, respectivamente, da banda de trajetória mais meteórica e triste do rock brasileiro, os Mamonas Assassinas. Os dois irmãos nasceram em Guarulhos, litoral paulista, e antes dos Mamonas Assassinas, dividiram outras bandas. A mais conhecida, a Utopia, reuniu os músicos que dariam origem aos Mamonas. A banda chegou a gravar 3 músicas. Ao lado de Dinho, Júlio Hazek e Bento Rinotto, os irmãos Reoli conquistaram o país entre 1995 e 1996. Até hoje, o primeiro e único álbum dos Mamonas Assassinas figura em qualquer lista dos mais vendidos da história do Brasil. Sérgio tinha 26 anos e Samuel 22 naquele triste 2 de março de 1996, quando um acidente aéreo na Serra da Cantareira vitimou toda a banda. Irving São Paulo tem uma longa trajetória em novelas, que começou em 1982, quando interpretou um papel em Final Feliz entre os anos de 1980 e 1990. Foi galã principalmente nas novelas de Ivani Ribeiro, dentre elas alguns grandes sucessos. Seu irmão mais velho, Ilha, também fez inesquecíveis papéis globais. Começou atuando no cinema e seu primeiro papel em novelas foi em Perigosas Peruas, em 1992. Fez novelas como Gabriela e também participou de programas como Caça-Talentos e Você Decide. Irving se foi precocemente aos 41 anos, vítima de uma pancreatite em 2006. Ilha, por sua vez, partiu em janeiro de 2023 com 59 anos, quando foi encontrado morto em casa por sua esposa, pouco depois de ter passado por longa internação. O Fat Family foi um grupo vocal que reunia 8 irmãos na sua formação. O grupo estourou com Jeito Sexy, versão brasileira de Shy Guy, de Diana King, em 1998. Logo no primeiro disco, a banda ganhou o país, participando de vários programas de grande audiência, tocando em quase todas as rádios e sendo presença certa na MTV Brasil. Daisy e Sidney Cipriano, dentre os irmãos, se destacavam com belas vozes, carisma e eram a cara da banda. Ambos tentaram carreira na música gospel, buscando carreira solo, após um hiato da banda. Houve tentativas de volta do Fat Family, mas a morte de Sidney em 2011, com 46 anos, e vítima de AVC e parada cardíaca, impediram os planos. Em 2019, no dia 12 de fevereiro, foi a vez de nos despedirmos de Daisy, vítima de câncer no fígado. Em tratamento da doença, estava desde agosto de 2018. Otávio Gabus Mendes é patriarca de uma grande família de importantíssimos artistas que mudaram a história da nossa dramaturgia. Foi radialista, crítico literário, ator e diretor ao longo de sua vida. Morreu jovem, aos 40 anos, em 13 de setembro de 1946. Não sem antes deixar vários filmes que dirigiu e atuou nos anos 1930, além de ter escrito sobre cinema nas revistas Para Todos e Cinearte nos anos 1920. Cassiano, seu filho, foi um dos maiores diretores e autores da dramaturgia do Brasil. Marcou a história da extinta TV Tupi, dirigindo novelas como Beto Rockefeller, de 1967. Além de programas como TV Vanguarda, na Globo, dirigiu enormes sucessos, como Brega e Chique, Tititi e Que Rei Sou Eu. Cassiano, quando havia cerca de 3 semanas para o fim de sua derradeira novela, O Mapa da Mina, por infarto do miocárdio, faleceu aos 66 anos em 18 de agosto de 1993. Whitney Houston já chegou a ser considerada a maior cantora de todos os tempos por críticos musicais. Sua carreira foi tão incrível que, em 2009, o Guinness Book a reconheceu como a cantora mais premiada de todos os tempos. Não por acaso, também era chamada de A Voz. Atuou em O Guarda-Costa, cuja música tema virou um clássico mundial. De maneira trágica, em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, a Voz foi encontrada sem vida em sua banheira, no seu apartamento, vítima de um afogamento acidental em uma banheira de hotel.
Deixou a filha Bobbi Kristina Ralston Brown, que mostrou desde jovem um talento vocal em reality shows de música que participava. Chegou mesmo a cantar junto com a mãe, mostrando um grande potencial. Porém, infelizmente, em condições parecidas com as de Whitney, morreu com apenas 22 anos em 2015, depois de meses internada em coma. Ela foi encontrada inconsciente na banheira de sua casa em 31 de janeiro daquele ano e levada inconsciente para o hospital. Após meses internada, sofreu uma falência múltipla de órgãos, sendo mantida viva por aparelhos até que sua família autorizou que fossem desligados. Fábio Junqueira foi um grande ator, além de professor de teatro no Instituto Santo André no final dos anos 1970. Ao lado de Marília Pêra e outros grandes nomes, fez parte do Asdrubal Trouxe o Trombone, principal grupo de teatro do Rio de Janeiro durante a ditadura militar. Como ator de novelas, fez Escrava Isaura, mas também participou da direção de sucessos como Anjo de Mim e Quem é Você? Vítima de edema cerebral causado por um câncer, morreu em 2008 aos 52 anos. Nessa época, seu filho Caio talvez vivesse seu auge como ator. Fez muito sucesso em minisséries como A Engraçadinha e em novelas como Um Anjo Caiu do Céu. Mas seu grande papel foi no cinema, como Neto Gouveia em Tropa de Elite. Porém, em 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos, foi vítima de um grave acidente de carro no aterro do Flamengo. Tônia Carreiro teve mais de 70 anos de atuação e sua história se confunde com os primórdios da TV e do cinema no Brasil. Apesar de ter se graduado em Educação Física, foi como atriz que construiu sua carreira. No Teatro Brasileiro de Comédia, fez peças com Paulo Altran. Na TV, fez papéis inesquecíveis, como o Estela em Água Viva. Além disso, tem uma lista enorme de filmes. Faleceu aos 95 anos em 2018, tendo parada cardíaca quando realizava uma cirurgia. Deixou enorme legado, além do filho e netos que construíram carreiras artísticas. Cecil Thierry, seu filho, atuava desde os 18 anos. Em 1971, tornou-se diretor de teatro. Como o vilão Mário Liberato, chegou no estrelato em Roda de Fogo. Depois disso, foram inúmeros papéis na TV e no cinema. Em 9 de outubro de 2020, Cecil faleceu em decorrência de mal de Parkinson aos 77 anos. Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Ed Fisher certamente tiveram muitas histórias. Ed Fisher, cantor de muito sucesso nos anos 1950, conheceu Debbie estando ele no auge de sua fama. Debbie, por sua vez, teve uma grande carreira na Broadway, além de fazer vários filmes, como o clássico Dançando na Chuva. Juntos, tiveram a filha Carrie, que seria posteriormente a princesa Leia de Guerra nas Estrelas. Um escândalo separou a família quando, em 1959, Ed abandonou Debbie Carey para viver um caso com a diva do cinema Elizabeth Taylor. Dali em diante, Carey e Debbie viveram até o final uma relação muito próxima. Ed morreu em 22 de setembro de 2010, aos 82 anos, por complicações em uma cirurgia. Já Debbie morreu um dia depois da filha, vítima de um acidente vascular cerebral, em 28 de dezembro de 2016, aos 84 anos. Carey morreu aos 60 anos. Vou ficar com Carey, teriam sido as últimas palavras de Debbie. O que você achou de relembrar desses famosos da mesma família que já morreram? Deixe sua homenagem a eles nos comentários. Se gostou deste conteúdo, se inscreva e também entre em nosso grupo VIP do canal. O link está na descrição. Tenho certeza que você vai amar esse vídeo que está na tela para você. Te vejo lá!